A estiagem prolongada e as queimadas deste ano trouxeram grande preocupação para os pecuaristas brasileiros, já que impactaram diretamente no empobrecimento do solo e na oferta de pasto para o gado. Após o início das chuvas, a rebrota do pasto criou uma ilusão de ótica, dando aí a falsa impressão de que o solo foi regenerado e as plantas possuem a vitalidade necessária para continuarem a crescer. Mas será que é isso mesmo que acontece? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o engenheiro agrônomo e gerente de pesquisa e desenvolvimento da Agronelli, o Rodrigo Campos. Rodrigo, um ótimo dia para você, obrigado por estar aqui com a gente, sempre um prazer recebê-lo por aqui. A estiagem de 2024 pode ser aí a mais severa já registrada no Brasil. Além disso, dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já colocaram 2024 como um dos anos com maior quantidade de focos de queimada na última década. Foram contabilizados aí mais de 80 mil focos, cerca de 30% acima da média histórica registrada desde 1998. Seca, queimadas, tudo isso, claro, impacta o solo. E como que o produtor pode identificar se esse solo precisa de algum manejo especial? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos do canal. Muito complicado, né? Nós passamos aí praticamente 6 meses sem chuva, sem precipitação, a estiagem prolongada, o risco do fogo, né? E quando voltam-se as chuvas, aí o capim começa a rebrotar, né? Com mais vigor, folhas mais verdes, né? E é justamente o que nós vamos falar, né? Será que esse solo está adequado, né? Nutricionalmente, para que essas plantas, para que essa pastagem consiga oferecer para os animais qualidade? Muito se perde, né? O fogo, ele avasta muitas coisas, principais elementos como nitrogênio, boro e enxofre, eles se perdem, né? Já cálcio, fósforo, magnésio e potássio, a gente consegue manter ele através das cinzas dessa palhada. E também se perde muito com a atividade biológica desse solo, né? Então, realmente, nós precisamos voltar com a parte nutricional, com a atividade biológica, né, desses pastos aí, para que eles consigam, né, de alguma maneira, produzir o que a gente mais precisa para os animais, né, que é uma boa pastagem com qualidade. Rodrigo, como que o produtor deve iniciar a recuperação desse solo? Adriano, nós precisamos fazer o primeiro passo é uma análise de solo para ver realmente quais são as necessidades dos elementos, né, que estão nesse solo após esse fogo. Diante disso, né, a gente consegue, de uma maneira, através da análise, levantar os principais elementos para a gente fazer a reposição, né, como cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, enfim. Primeiro passo é uma análise de solo muito bem feita, né? Então, a gente precisa, através de um bom laboratório, né, registrado, para que se tenha a análise com os resultados bem adequados, para que a gente consiga fazer a boa recomendação para a recuperação dessa pastagem. Rodrigo, pela sua experiência, nos casos, por exemplo, vamos falar do fogo, né? Vamos falar dos incêndios. O incêndio que atingiu o centro-oeste e outro que atingiu o norte do país, por exemplo, ele pode ter feito estragos diferentes nas pastagens em relação ao que se perdeu no solo? Acredito, Adriano, que não, né? Muito por conta da composição do próprio solo, lógico, existem solos mais ricos, solos mais pobres nutricionalmente, aí sim nós podemos ter essa diferença. E também, às vezes, em relação à palhada, né? Existem solos que já estão em recuperação, solos mais adequados para seu pastejo, né? E solos mais pobres. Então, o que nós vamos perder realmente é a parte nutricional e a parte biológica, né? Então, se nós tínhamos um solo, né, um pasto muito bem manejado, então a perda desse solo é maior, né? Mas diante dos elementos são praticamente os mesmos. A brotar, né, e achar que esse pasto está recuperado dessas avarias sofridas, por exemplo, pelas queimadas. Mesmo olhando, vendo o pasto rebrotando lá, é necessário alguma intervenção aí, alguma suplementação para aumentar a fertilidade desse solo?
Exatamente. Nós precisamos fazer essa análise, né, de solo para ver quais os elementos nutricionais estão compondo para que a gente faça o manejo. Com o período das chuvas que retornaram, essa brotação, ela volta, né, normal, mas nós precisamos fazer com que essas plantas consigam se manter nutricionalmente equilibradas. Então, nós precisamos, de alguma maneira, fazer a análise desse solo e ver a necessidade de reposição desses nutrientes para que essas plantas, essa pastagem, consiga, de alguma maneira, voltar, né, ao seu estado nutricional bem posto, né, que é onde que os animais consigam um pastejo de qualidade. O pessoal está vendo em casa aí que nós estamos no GC aqui mostrando o uso de gesso agrícola, fertilizantes orgânicos e bioestimulantes. Você já deixou claro que é preciso fazer uma análise para saber o que o solo mais perdeu, mas essas são tecnologias que estão à disposição e que podem ser utilizadas nessa questão? Perfeito, né? O gesso agrícola é um dos elementos onde que nós trazemos o condicionamento desse solo, ajudando no condicionamento, no aprofundamento de raízes e uma melhor absorção de nutrientes e água. Além de elementos, né, como a matéria orgânica, né, a adubo biológica, né, os próprios biológicos, para que a gente consiga trazer um ciclo, né, normal, né, onde temos que trazer o equilíbrio biológico, físico e químico, né? Então, hoje a gente tem que trabalhar isso tudo. E o gesso agrícola é um dos elementos essenciais para que nós consigamos levar raízes em profundidade, né? Onde que as plantas, né, os pastos consigam levar suas raízes em profundidade, mantendo aí, nós vamos também entrar em alguns períodos de veranico, né? E é isso, conseguimos manter essa pastagem por mais tempo, com mais qualidade, né? Rodrigo, e esse é o momento certo para utilizar essas tecnologias? Ou qual é o momento certo para o produtor utilizar essas tecnologias? Perfeito, Adriano. Nós estamos nos períodos de chuva, então esse é o momento, né, de fazermos toda a manutenção, a fertilização dos pastos, para que esses elementos consigam se dissolver no solo e essas plantas, essas raízes consigam absorver os elementos nutricionais, né, e trazer com isso mais qualidade. Então nós estamos no período correto, né, o período de chuva, onde que a gente consegue levar esses elementos em profundidade, nutricionalmente, com que as plantas fiquem mais estabelecidas. Então esse é o período ideal para que façamos toda a parte, né, de manutenção, né, de correção e também do condicionamento desse solo.